professora Luana. Eu avisei vocês, hein? Eu avisei vocês que hoje seria a professora Luana, né? Com ponto e vírgula, porque nunca acaba, né, gente? Esses assuntos não podem acabar nunca, porque é família, é criança, é adolescente, é jovem, é mãe, é pai, é avó, é todo mundo, só. É a igreja, esses assuntos nunca terminam, então é um ponto e vírgula, e hoje a Luana vai, né, deixar também, né, um ponto e vírgula aí com este assunto poderoso que está encerrando esse mês, né, mas eu acredito que nunca acaba também. O dia do namorado, o dia da namorada, só te lembrando que os casados são eternos namorados, viu? Os casados, esses sim, são eternos namorados. Ah, Pai do Senhor, Luana! Amém! A paz do Senhor Jesus, minha Maria Luísa, a todos os nossos ouvintes, as nossas irmãs que eu tô vendo que tá todos aqui no, né, aqui no chat. Deus abençoe minha mãe na Cianorte, Deus abençoe meu pai. E hoje nós estamos muito felizes, faz algum tempinho, né, que eu vim aqui na rádio e a irmã Maria Luísa falou, vamos lá falar, eu falei, vamos, né, pra glória do nome do Senhor Jesus, vamos trabalhar 12 horas, depois ir lá, falar da vontade do Senhor. Mas é isso, a irmã disse pra mim que tá fazendo esse mês, né, relacionado ao relacionamento, namoro cristão. Isso é muito bonito e muito importante, como a irmã acabou de dizer, né, um projeto de Deus, o maior projeto é a família, não é verdade? E hoje eu vou falar um pouquinho sobre o tema namoro com propósito, relacionamentos que honram a Deus. Eu sei que durante esse mês foi falado muito sobre namoro, o que é o namoro, o que pode, o que não pode, e hoje eu pesquisei um pouquinho e o Senhor falou meu coração a esse respeito, relacionamentos que honram a Deus, tá? Então fique ligadinho que nós vamos falar sobre isso. Amém, Deus abençoe, minha Maria Luísa. Irmãos, então, né, vamos aqui para um pouquinho do que eu quero falar, é bem rapidinho, mas eu sei que tem profundidade a palavra do Senhor. Eu vou fazer uma leitura aqui, convido vocês a ler junto comigo, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, que vai dizer assim, capítulo 6, versículo 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, aqui na carta de 1 Coríntios, Paulo está mandando essa carta, né, aos Coríntios, dizendo que muitas coisas, né, todas as coisas me são lícitas, ou seja, pela lei você pode estar realizando, mas nem tudo aquilo que a lei diz que pode ser feito pelas regras de Deus, nós podemos, né, convém a nós como servos de Deus, cristãos, fazer. Por quê? Porque a nossa regra de fé e prática é a palavra do Senhor. É nela que nós firmamos os nossos pés, é nela que nós firmamos a nossa vida na rocha de Cristo. E aí, irmão, sobre essa palavra, né? Mas o que tem a ver sobre namoro? Vamos explicar. Então, namoro com propósito, relacionamentos que honram a Deus. Eu tenho certeza que você não encontrou na Bíblia Sagrada o mandamento dizendo não namorarás ou namorarás, né? De forma alguma você vai achar nenhum dos mandamentos dizendo se é para namorar, se não é para namorar, até porque essa palavra nem existia no contexto bíblico, nos tempos bíblicos essa palavra ainda nem existia, né? Essa palavra é mais ocidental. E aí, então, o que nós encontramos na Bíblia para nortear o namoro com propósito, namoro cristão, voltado para aqueles que querem realmente viver uma vida separada para Deus? Aí nós encontramos princípios do casamento, princípios da palavra de Deus, que vai nortear os nossos relacionamentos. Como hoje nós estamos falando sobre o namoro, então princípios que vão guiar as nossas decisões concernentes ao namoro. E aí dentro desse versículo, nós vemos que no século que nós estamos vivendo, todas as coisas parecem que são lícitas, né? A inversão de valores, como que eu posso dizer assim? Os filmes, as músicas, muitas vezes denegrindo a imagem feminina da mulher, denegrindo a imagem da família, dizendo que pode todas as coisas, né? Meu corpo, minhas regras. E aí quando nós vamos e conhecemos a palavra do Senhor, nós encontramos princípios que realmente não podemos ignorar se queremos um relacionamento que honra a Deus, um relacionamento com propósito, amém? E aí, irmãos, 3 pontos importantes para nós que seguimos a Bíblia como única regra de fé e prática. Nós precisamos entender que
os nossos relacionamentos é para agradar a Deus, edificar a nossa fé e nos levar para mais perto de Deus. Todos os nossos relacionamentos, irmãos, como cristão, nós precisamos pensar e fixar nesses 3 pontos. E aí, quando nós pensamos então no namoro, irmãos, eu queria dizer para os irmãos, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas a lei pode permitir, a sociedade em que nós vivemos pode permitir. Então pode permitir um namoro muito cedo, um namoro de repente até mesmo um pouco abusivo, claro que nós não aceitamos isso, né? Mas é o que está acontecendo e a inversão totalmente de valores. Mas para nós cristãos, nós não podemos aceitar isso. Os nossos relacionamentos, irmãos, precisam nos levar para mais perto de Deus. E para isso, 3 princípios importantes eu quero mencionar aqui para os irmãos. Nosso tempo é curto, então eu vou aqui já deixar para os irmãos ir pensando sobre esses 3 princípios que devem nortear o nosso relacionamento. Jovens e adolescentes que estão ouvindo, eu sou mãe de 2 filhos, né? Um de 18 anos, acabou de completar 18 anos, estou muito orgulhosa na presença do Senhor. O mais novinho tem 14 anos, está uma bênção na presença do Senhor. Sou casada há 20 anos, namorei mais 1 ano entre namoro e noivado. Então, irmãos, sobre isso eu quero deixar 3 princípios para os irmãos ir pensando. Santidade, esse é o primeiro princípio que eu quero conversar com vocês. Princípio de propósito. Todo relacionamento, principalmente um namoro, precisa ter um propósito. E o terceiro, prioridade. Santidade, propósito e prioridade. É sobre esses 3 princípios bíblicos que eu quero falar com vocês sobre esse versículo. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então eu vou pedir aqui para a irmã Maria Luísa, como ela mesmo mencionou, vai ser liberado o hino, né, para louvar a Deus, é isso? E aí depois eu quero falar sobre esses 3 propósitos. Glória a Deus. O meu eterno namorado está aqui. Glória. Um beijo, Deus abençoe. Esse aqui está na intercessão. Gostaria de mandar um beijo, dizer que eu amo muito você, né? Irmãos, claro. 3 princípios para nós meditarmos. Santidade. Como nós falamos agora sobre namoro, não tem como nós passarmos sobre esse princípio. 1 Tessalonicenses 4:3 vai dizer: porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da imoralidade sexual. Então, esse primeiro princípio que deve nortear a vida, o namoro cristão, o relacionamento, é a santificação. No mundo que nós vivemos, como eu já havia dito antes, né, a inversão de valores está cada vez mais visíveis aos nossos olhos, nos filmes, nas músicas, denigrindo a imagem feminina da mulher, né? Com piadas grotescas. Quantas vezes nós vemos isso, irmãos? Diminuindo a sexualidade feminina, achando que tudo é normal, as próprias mulheres dizendo aí meu corpo, minhas regras, né? Mas para nós cristãos, moças e moços que servem ao nome do Senhor, isso não faz parte daqueles que querem morar no reino de Deus, que querem cada dia mais estar na presença do Senhor. Então, para nós, a santidade é um princípio inegociável. O namoro não é um campo de test drive, né? Igual nós vamos lá, pega aquele carro bonito, vai lá ver como que é. Eu nem sei falar dessas coisas de motor, então não vou nem dizer. Mas o namoro não é um test drive para ver qual o melhor produto. Não é uma compra, irmãos, é uma semeadura. É um campo onde nós semeamos sementes e essas sementes que nós estamos semeando, plantando, cultivando, nós vamos colher durante o período do casamento. Por quê? Porque nós namoramos para conhecer, para vivenciar algumas experiências, né, na presença do Senhor em santidade, para que a gente possa colher bons frutos durante o nosso casamento, para termos um casamento abençoado, para termos então relacionamentos frutíferos, temos a proteção de Deus. Tudo isso começa no período do namoro, do conhecimento, esse relacionamento inicial que deve, irmãos, seguir o princípio então da santidade, santificação. Mas então o que é santidade? O que é santificação? Não é você virar um santo no termo propriamente dito, mas a santidade, irmãos, é nós buscarmos viver na presença do Senhor de acordo com a sua palavra, de acordo com o que ela rege. E cada dia mais o Senhor vai nos aperfeiçoando, nos santificando, até então que nós alcancemos a estatura de varão perfeito. E isso se dará então no momento que o Senhor vier buscar a sua igreja. Mas a santificação precisa nortear, é um princípio inegociável para o namoro cristão. E aí o segundo princípio, de acordo com a palavra do Senhor aqui, que diz que Paulo, né, aconselhando ali aos coríntios, todas as coisas me são lícitas, mas eu não vou me deixar dominar por nenhuma delas. Então, falando em santidade, é quando o versículo diz assim: abstenhas da imoralidade
imoralidade sexual. Nós sabemos, não podemos, né, fechar os nossos olhos para isso, mas que a juventude, na força aí, no auge dos seus hormônios, muitas vezes extrapola esse limite do que é permitido e do que não é permitido. É legal? É legal. É lícito? É lícito. Não é contra a lei, né, Maria Luísa? Não é contra a lei. Você aí ter um encontro um pouquinho mais fervoroso com a pessoa que você está tendo um relacionamento. Mas convém aos santos de Deus? Mas convém aos cristãos? Mas convém aos jovens que servem ao Senhor? Não, não convém. É lícito? É legal? Está perante a lei? Sim. Mas não convém ao jovem e à jovem cristã. Então, se você quer viver o princípio de Deus, segue esse princípio. Santidade. Então, essa é a vontade do Senhor. Um segundo princípio aqui que eu quero trazer, irmãos, para nós e também para todos os jovens e adolescentes que estão nos ouvindo, né? É o princípio do propósito, tá? Então, fazer as coisas com intencionalidade. A nossa cultura para passar o tempo, namore bastante, pois você é jovem, né? Você ainda tem muita coisa aí. Se não der certo com ela, a palavra do Senhor, irmãos, não é dessa forma que ela não se revela de forma alguma. O namoro tem que ter um propósito, tem que ter uma intenção, tá bom? Então nós cremos, irmãos, que o namoro é um caminho de preparação para o casamento, não é verdade? É aonde nós plantamos para colher lá no casamento. E o que é que você está plantando nesse casamento? Você está plantando culpa, você está plantando aí, de repente, muitas distrações, que de repente você não tem uma conversa sadia, né? Não tem uma palavra sadia ali com a pessoa que você está tendo esse relacionamento. E será que você vai, então, colher durante o seu namoro, né? O que será que você vai colher durante o seu casamento? O namoro precisa ter propósito, precisa ter intencionalidade, tá? Então, qual o seu propósito no namoro? Realmente, você pretende passar a vida toda com essa pessoa que você está tendo esse relacionamento? Você quer se casar com ela? Você quer se casar com ele? Você está disposto a superar os defeitos, né? E administrar ali as qualidades que tanto você tenha e que a outra pessoa tenha? Bom, se você aliás, antes de você responder se você responder isso pra mim, né? Leia esse versículo aqui junto comigo, Amós capítulo 3, versículo 3, que diz: como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Então, se você te respondeu para mim, sim, eu quero viver com essa pessoa a vida inteira, responda para mim. Poderão andar juntos se não estiver de acordo? Você está de acordo com o seu namorado, com a sua namorada? Vocês andam junto, vocês vivem uma vida de fé junto, vocês leem a palavra do Senhor junto, vocês vão à igreja junto, vocês vão à vigília juntos, né? É isso que nós devemos pensar durante o namoro. Não é só ficar ali, né, nos beijinhos, não é ficar ali só nos abraços de forma alguma. Isso deve ser menos possível, mas muito mais nós precisamos pensar nisso, porque você vai andar a vida inteira com essa pessoa e você está disposta? Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Então pense sobre isso, converse sobre isso com o seu namorado, com a sua namorada, pense sobre isso. Qual o propósito do nosso relacionamento? Faça essa pergunta para ele e para ela, tá bom? Então, relacionamento sem propósito, jovem, acaba em frustração, acaba em amargura, ressentimento, culpas, quando os sinais são avançados, né? Muitas coisas acontecem aí no coração, principalmente da mulher, né? O homem também, mas as jovens aí é que sofrem mais das consequências e nós sabemos disso. Por isso, antes de começar a namorar e até mesmo se você já está em um relacionamento, ore e pergunte: essa pessoa compartilha da mesma fé? Ele tem o mesmo propósito ou ela tem o mesmo propósito que eu tenho? Ela deseja servir ao Senhor? Ela deseja agradar a Deus, né? Ela ou ele está me levando para mais perto de Deus ou me afastando das coisas de Deus? Me levando para as coisas do Senhor ou me afastando das coisas do Senhor? Me levando para a igreja ou me levando para outros lugares aonde talvez a presença do Senhor não é bem-vinda? Então, o segundo princípio, né, não é um mandamento, mas o segundo princípio que precisa nortear o nosso namoro, irmãos, é o propósito, a intencionalidade. Santidade e propósito. Por que eu estou namorando? Qual é a minha intenção com esse relacionamento? O terceiro princípio, não menos importante, que eu queria trazer aqui para nós é prioridade, tá? Então, quem é a sua prioridade? Né? Quem é? Jovem, menino, menina, adolescente, qual é a sua prioridade?
tá sendo o seu relacionamento, tá sendo o seu namorado, tá sendo a sua namorada, não vê a hora de acabar o culto pra ir, sair, comer um lanche, né, tomar um... Isso é muito bom e precisa realmente, mas a prioridade precisa ser o Senhor Jesus. A prioridade, o centro das nossas vidas e do seu relacionamento precisa ser Deus. Jesus, ele precisa continuar sendo a prioridade na minha e na sua vida durante o namoro, o noivado e, consequentemente, vai ser no casamento quando essa prioridade ela continua sendo no namoro. Cuidado, meus queridos, para não transformar o seu relacionamento em um ídolo. Realmente tem pessoas que colocam o seu parceiro, seu namorado, para não dizer até mesmo casais, né, já casados, coloca ali o marido, a esposa em primeiro lugar, talvez porque não soube, né, ter esse princípio durante o namoro e continuou durante o casamento. Irmãos, a prioridade na nossa vida, ela deve ser Deus, ela deve ser o Senhor Jesus, ele é o centro da nossa vida. E aí, nós não podemos transformar o nosso namoro ou a nossa situação, o nosso cônjuge, né, um ídolo no nosso coração, de maneira alguma. Amém? O namoro saudável, irmãos, ele te inspira a crescer espiritualmente. Se por algum motivo esse relacionamento, esse namoro, ele está fazendo você se afastar de Deus, que deve ser a sua prioridade, afastar das pessoas, afastar da sua família, afastar da igreja, afastar do grupo de jovens, esse namoro, eu posso te dizer com todas as palavras que ele não vem de Deus. Deus não está nesse negócio, porque a nossa prioridade, irmãos, precisa ser Deus. Se esse relacionamento, se o seu namorado, se a sua namorada te afasta da palavra de Deus, do ministério, da missão que Deus tem com você, esse namoro não pode dar bons frutos no casamento. De forma alguma, você está plantando, pense bem o que você está plantando. Reavalie esse namoro, reavalie esse relacionamento enquanto ainda você tem tempo, tá? Porque depois que você inicia uma união conjugal, que você se torna um com essa pessoa, aí, irmãos, aí é muita oração, muito joelho no chão, muito jejum para que as coisas fluem na vida conjugal. Então, pense bem, 3 princípios que devem nortear o seu namoro: santidade santidade, né, em todo o tempo, intencionalidade, propósito. Para que eu namoro? Para que eu estou namorando? E o terceiro princípio é prioridade. Deus precisa ser o centro da minha e da sua vida. Deus não tem pressa, ele tem o tempo certo. Todas as coisas, irmãos, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Assim tem que ser na nossa vida, tá? Então espere com fé, ore com paciência, viva cada fase cumprindo esses 3 princípios, como a irmã Maria Luísa falou. Para que namorar cedo? Vai estudar, vai conhecer, vai pregar a palavra, vai participar dos cultos, irmãos, porque depois tudo fica um pouquinho mais pesado, né, a nossa carga, amém? Então, viva em santidade, viva a prioridade sendo Deus a prioridade na sua vida, tenha propósito nos seus relacionamentos, e assim Deus vai te guiar através da sua palavra. E aí, para eu encerrar, muitas dúvidas de muitos jovens, foi também a minha dúvida, né, no tempo de adolescente, se é da vontade de Deus ou se não é da vontade de Deus esse relacionamento, essa pessoa em questão. E aí todo mundo tem essa dúvida e quer uma forma mágica, né? Quer que alguém chega, um profeta, bata o pé na terra e diz: esse é teu, essa é tua. Na verdade, é assim que a gente pensa. Mas aí, irmãos, Deus vai se revelar. Claro que muitas das vezes Deus se revela dessa forma, mas a maioria e na sua grande maioria, Deus vai se revelar e vai te dar essa resposta na palavra, tá? Jovem que estava esperando eu trazer essa resposta para você, se é essa, se é esse, o seu prometido, como nós dizíamos antigamente. Hoje os jovens não falam mais isso não, irmã Maria Luísa. Mas se é esse ou se é essa, né, o seu prometido, aquele que Deus preparou na sua vida, você vai descobrir na palavra de Deus, você vai descobrir se essa pessoa ama a Deus e se ela quer seguir os princípios de Deus. Então a resposta para a sua pergunta é: essa pessoa ama a palavra? Essa pessoa busca a Deus? Essa pessoa te traz mais perto de Deus ou ela te afasta de Deus? Ela traz mais perto você da sua família ou ela te afasta da sua família? Ela te leva para mais perto da igreja ou ela te afasta da igreja? Se a sua resposta for negativa para todas, essa pessoa não é o seu prometido, não é a sua escolhida, e você vai sofrer se você permanecer nessa situação, a menos que essa pessoa se converta, tenha um encontro com Deus e viva realmente um relacionamento pessoal com Deus. Agora, se a sua resposta for sim para todas essas perguntas que eu fiz, então vai em frente, né? Cultive esse relacionamento,
casamento, plante boas sementes, que certamente o seu casamento será muito abençoado. E por último, o Senhor, ele sempre traz paz ao nosso coração. Como saber se a nossa decisão está correta? O Espírito Santo vai trazer paz ao meu e ao seu coração. Amém? Siga esses 3 princípios, irmãos, que certamente o seu namoro, o seu relacionamento será uma bênção. Amém? A irmã vai pedir para mim orar aqui. Você dá esse recadinho, por favor. Pastor Marcos está avisando. Ah, glória a Deus. Então a irmã Maria Luísa recebeu aqui o comunicado que o pastor Marcos está avisando que no culto aqui da tarde da esperança, quem estará pregando é a missionária Priscila do Jardim Eldorado, pregando e orando por divinas revelações às 14h30 da tarde lá no nosso templo sede, tá? Então a nossa irmã Priscila, que Deus abençoe, certamente Deus tem uma palavra para as nossas vidas, amém? Vamos então orar, irmã Maria Luísa, vamos apresentar esses jovens, esses moços, essas moças que querem então não fazer o que é lícito, mas fazer o que convém não a nós, mas a palavra do Senhor, porque a nossa carne deseja aquilo que é do mundo, mas o nosso espírito que vem de Deus. Então vamos orar para os moços e para as moças que estão aí nos namoro, nos noivado, que pretendem então estar se unindo ao matrimônio. Deus abençoe a sua vida. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em Tua presença nós estamos aqui, agradecidos, Senhor amado, por toda essa audiência, pela Tua presença neste lugar, por esta palavra, Senhor, que mostra como nós devemos nos guiar, nos relacionar, e principalmente nesse tema tão importante, namoro e noivado. Senhor, esse jovem, essa moça, esse moço que ouviu esta palavra, que está querendo viver em santidade, viver em propósito, ter o Senhor como prioridade, não deixa, meu Deus, o inimigo roubar deles, ó Pai, a clareza da Tua palavra, a virtude do Teu Espírito Santo, e que eles não venham trocar isso por nada, por nenhum prazer momentâneo, passageiro, que de repente vai dar frutos ruins lá no futuro. Deus, em nome de Jesus, responda a este moço, responda a essa moça, para que eles possam realmente ter clareza daquilo que o Senhor deseja para eles. Em nome do Senhor Jesus, abençoa aqueles, meu Pai, que estão tendo um namoro santo, um namoro com propósito, um namoro com prioridade. Abre as portas para o casamento. Senhor, aqueles que estão orando, Senhor, para que o Senhor abençoe para o casamento em si, meu Pai, ali para a compra das coisas, das festas, de tudo, que o Senhor venha abrir as portas, meu Deus, multiplicar. Em nome do Senhor Jesus, abençoa todos aqueles que estão nos ouvindo, que a bênção do Senhor esteja sobre nós. É no nome do Senhor Jesus que eu te peço, e no nome do Senhor te agradeço, porque nós sabemos que o Senhor nos ouve. Amém. Gente, muito obrigado pelo carinho de estar aí conosco. A Luana já orou. Então, olha, então, em nome de Jesus, receba a bênção aí, todos vocês também, as pessoas que estão enfermas, com problema, esperando aí uma assinatura, né, do INSS, de algum documento, da carteira profissional, receba em nome de Jesus.